Eu gostaria já de estar lendo o texto sobre o qual nós vamos meditar essa noite, texto da Palavra de Deus, que nós vamos usar como base da nossa meditação. Esse texto está em Efésios, no capítulo de número 1. Nós temos já meditado em Efésios. A cada semana que eu tenho tido a oportunidade de estar ministrando aqui a Palavra de Deus ao coração da igreja, dos irmãos da nossa igreja, dos irmãos que estão nos acompanhando, nós temos lido, pelo menos nas minhas ministrações tenho lido esse texto de Efésios, do capítulo 1 de Efésios, e temos ministrado sobre ele, né? Temos feito uma exposição, né, dos versículos desse capítulo, de cada um dos textos, de cada um dos aglomerados de versículos desse capítulo, e tentado expor o máximo possível daquilo que a palavra de Deus tem para nossas vidas. E nós vamos continuar nessa sequência, embora eu gostaria de voltar um pouquinho atrás, não é? Nós meditamos na primeira semana sobre os primeiros versículos, depois meditamos sobre o versículo de número 3 até o versículo de número 10, e depois meditamos, os versículos seguintes até o 14, e depois demos sequência do versículo 15 até o 18. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho agora e vamos ler de novo a partir do versículo 3 até o versículo 14, uma vez que estamos celebrando a Páscoa, não é? Que estamos nesta semana tão abençoada da Páscoa. Nós vamos ler esse texto, né, com foco aqui nessa mensagem que fala-nos sobre esse plano maravilhoso de Deus, né, o decreto soberano de Deus, né, no qual ele estabeleceu esta obra, ele estabeleceu a maneira como seria realizada esta obra de salvação que alcançou as nossas vidas, né? Nós vamos nos deter nesse tema, né, do decreto de Deus e da obra da redenção, né, envolvida nesse decreto. A obra de redenção realizada por Jesus na cruz, que está envolvida no decreto soberano do nosso Deus. Vamos tentar entender um pouco o que é o plano de Deus, o que é o decreto de Deus para as nossas vidas, né? para toda a criação, né? Aquilo que Deus planejou para toda a criação e como isso se aplica a nós, né? Como isso se mostra a nós, pelo menos no desenrolar desses versículos que nós temos aqui em mãos. Então nós vamos ler Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Se você tiver a sua Bíblia aí, não é? Eu vou pedir que você acompanhe conosco a leitura. Efésios capítulo 1, versículo 3, tá? Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 até o 14. Essa é a nossa leitura. Eu vou ler aqui, você pode ler aí na sua Bíblia, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual ele nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós, com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade de acordo com o seu bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa,
que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Amém. Amém. Esse é o nosso texto de meditação, esse é o nosso texto sobre o qual nós vamos comentar, nessa hora, o texto da palavra de Deus, que nós vamos expor para que seja comunicada aos nossos corações a verdade de Deus, as maravilhas da verdade da palavra de Deus. Tá? Então eu gostaria, como eu disse, já de falar um pouco aos irmãos sobre decretos, sobre os decretos de Deus. E aí surge a pergunta, não é? O que é ou o que são os decretos de Deus? Eu gostaria de falar sobre o decreto de Deus porque, de forma especial, estes versículos, desde o versículo 3 até o versículo 14, dá-nos um panorama do que é a bênção de Deus na vida daqueles que creem em Jesus, daqueles que estão, como diz o texto aqui, que estão em Cristo, que estão nele. E a Bíblia nos diz aqui que aqueles que estão em Cristo foram abençoados com toda sorte de bênção espiritual, foram escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, foram predestinados em amor para serem adotados na família de Deus, foram feitos para o louvor da glória de Deus, para o louvor da gloriosa graça de Deus. Está dizendo aqui que aqueles que estão em Cristo têm a redenção dos pecados, têm o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus. Está escrito aqui também que ele nos revelou, aqueles que estão em Cristo recebem a revelação, ele nos revelou o mistério de sua vontade. Que mistério é esse? De fazer convergir em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, no tempo determinado por Deus. Todas as coisas hão de convergir em Cristo, tendo Cristo como cabeça, tendo Cristo como Senhor absoluto de todas as coisas, como aquele que exerce e que há de exercer plenamente o governo sobre toda a obra da criação, sobre todas as coisas, e como diz o texto aqui, sobre as coisas que estão no céu e sobre as coisas que estão na terra, celestiais e terrenas. O texto ainda diz que aqueles que estão em Cristo foram também escolhidos e foram predestinados conforme o plano, diz o versículo de número 11, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito de sua vontade. Ou seja, foram escolhidos e predestinados segundo o decreto soberano de Deus. E o texto continua dizendo que fomos abençoados para que nós sejamos para o louvor de sua glória, não é? Embora aqui parece fazer uma menção a aqueles que são judeus no versículo 12, no versículo 13 ele muda o foco, falando também aos gentios e dizendo: quanto a vocês, irmãos que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, o evangelho que salvou vocês também foram selados em Cristo com o espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus e que são para o louvor de sua glória, ou que foram feitos, criados para o louvor de sua glória. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer com tudo isso, não sei se você anotou, mas o texto diz, desde o versículo 3 até o versículo 14, repetidamente, que há um plano de Deus que foi estabelecido desde toda a eternidade passada, antes de que fossem criados os céus e a terra, antes de que existisse, que viesse à existência algum ser vivo. Deus, na sua soberania, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, unidos ali na comunhão íntima da Trindade, ele planejou, ele decretou, ele estabeleceu que esse plano se concretizaria, que esse seu propósito se concretizaria. E a isso nós chamamos de o decreto de Deus. E aqui eu quero usar o termo no singular, pelo menos agora de entrada, para que você entenda que a Bíblia fala de o decreto de Deus. A Bíblia não fala no singular, mas fala não fala no plural, mas fala no singular,
de um decreto de Deus. Por quê? Porque a ideia que a Escritura nos traz, que a Sagrada Escritura nos traz, é que Deus, sendo eterno, sendo onisciente, conhecedor de todas as coisas, sábio por excelência, sendo aquele que detém todo conhecimento, toda sabedoria, todo entendimento, que vai além do que nós podemos imaginar. Esse Deus que é perfeito em sabedoria, perfeito em conhecimento, perfeito em entendimento, esse Deus que é perfeito em conhecimento a respeito de tudo, de todos e de tudo que existe, esse Deus que existe desde antes de todas as coisas, ele, então, entendendo que ele é esse Deus, que o Deus que nós cremos é esse Deus, a Escritura tenta nos mostrar que a mente de Deus é perfeita, que a mente de Deus, em um ato só, decretou o acontecimento de todas as coisas que nós vemos, que nós contemplamos e até das coisas que nós não vemos e que nós não entendemos. Ou seja, o decreto de Deus é único. O decreto de Deus é eterno e é único. Deus decretou desde toda a eternidade todas as coisas por meio de um ato de sua mente. Um ato. A mente de Deus vai muito além da nossa, muito além do que nós podemos imaginar o que seria a mente de um ser vivo. A mente de Deus vai muito além. E a mente de Deus em um ato só. Como nós que pensamos às vezes, num momento, no estalar de dedos, pensamos em uma coisa, em um momento só, em uma coisa só. Deus da mesma forma pensou, planejou e decretou todas as coisas, a orquestração e o acontecimento de todas as coisas, de tudo aquilo que nós vemos, que nós conhecemos e até daquilo que nós não vemos, não entendemos e não conhecemos. Por definição, podemos dizer que o decreto de Deus é o seu propósito ou a determinação, né? Sua determinação com respeito a todas as coisas. É o propósito de Deus, a determinação de Deus com respeito a todas as coisas. Aparece no singular, nós podemos ver isso aqui nesse texto e podemos ver isso em Romanos 8, 28, onde a Bíblia diz que nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados de acordo com o seu decreto. Está escrito lá, de acordo com o seu decreto. Aparece no singular. Aparece no singular em Efésios, aqui também em Efésios, onde nós estamos, capítulo de número 3, versículo de número 11. Aparece escrito assim, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 3, versículo 11, aqui de Efésios mesmo. De acordo com o seu eterno plano. Que plano é esse? A palavra é a mesma, é decreto. De acordo com o seu eterno decreto. De acordo com o seu eterno propósito. De acordo com o decreto eterno, soberano de Deus. Esse decreto de Deus, então, aparece no singular como sendo um ato de Deus, um ato só de Deus, onde ele estabelece todas as coisas, o acontecimento e a orquestração de todas as coisas. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu, que acontece e que acontecerá na vida humana, na vida de toda a criação, em todo o universo, em todas as coisas criadas, foi decretado por Deus na eternidade, quando nada existia, somente Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo em comunhão absoluta, como uma família perfeita. Esse decreto foi estabelecido, esse decreto que diz como todas as coisas aconteceriam, acontecem e aconteceriam, e assim nós vemos. É isso que a Escritura está nos dizendo. A Escritura está tentando nos dizer dessa forma que houve somente um ato dessa mente infinita de Deus a respeito de tudo que aconteceria. O entendimento de Deus é infinito, não é? E não avança passo a passo.
O entendimento que Deus tem das coisas, que Deus tem de tudo, não é como o nosso entendimento que avança passo a passo, etapa a etapa. O nosso entendimento vai de degrau em degrau, à medida que nós enxergamos as circunstâncias, à medida que nós enxergamos o desenrolar das coisas, o nosso entendimento vai se clareando e nós vamos conhecendo as coisas, crescendo em conhecimento, crescendo no entendimento. Assim acontece conosco, mas com Deus não. Deus é perfeito em seu entendimento, em seu conhecimento de todas as coisas, ou seja, todas as coisas estão desde toda a eternidade já decretadas, já estabelecidas por Deus. Ele conhece todas as coisas antes que estas venham à existência. Quando nós olhamos para o Salmo 139, nós encontramos a Bíblia dizer que antes que a nossa palavra, a palavra que eu vou falar, antes que ela me chegue à boca, Deus já conhece. Por quê? Porque Deus é infinito em seu entendimento, em seu conhecimento. Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas e as conhece antes que elas venham à existência. Desde toda a eternidade, Deus já conhece todas as coisas. Deus não cresce em conhecimento. Se disséssemos isso, nós estaríamos dizendo uma heresia, não é? Estaríamos dizendo que Deus é limitado, que o conhecimento de Deus é limitado, que Deus não é perfeito em seu conhecimento e que Deus vai crescendo à medida que as coisas vão acontecendo, Deus vai conhecendo mais. Deus não é assim, Ele é perfeito desde toda a eternidade, Ele não cresce em conhecimento, não, Ele já enche todas as coisas e seu conhecimento é pleno sobre tudo e sobre todas as coisas, e isto desde toda a eternidade passada. Quando pensamos aqui em decreto de Deus, então, nós podemos notar aqui, principalmente no texto que nós lemos e também no resto da Escritura, que são vários termos usados, não é, para falar dos decretos, desses decretos divinos, ou do decreto divino, não é? Nós vamos usar o termo aqui no plural, os decretos divinos, porque a nossa mente é limitada, irmãos. A nossa mente é limitada e nós não conseguimos entender tudo como Deus entende, né? Olhando de um momento só e compreendendo o todo, né? O acontecimento pleno de todas as coisas, como quem olha de cima para ver o que está acontecendo e ver todos os acontecimentos e todos os detalhes. Nós não somos assim. Por isso nós vamos falar de os decretos de Deus, mas não é que sejam muitos, não. É que na verdade é um decreto soberano a respeito de tudo, que cuida de todos os detalhes da vida humana e de todos os detalhes de toda a existência de vida em todo o universo. É isso que nós estamos falando, tá? E nós vamos chamá-los de os decretos porque a nossa mente, ela caminha em etapas. A nossa mente só é capaz de entender as coisas por partes. À medida que nós vamos olhando e vendo os pedaços, as partes, as circunstâncias, os objetos do agir de Deus, da forma como Deus trabalha com respeito a determinado objeto, a determinada coisa, então nós vamos entendendo pouco a pouco e por isso nós vamos falar usando o termo aqui, né, essa expressão no plural, mas na verdade a Bíblia fala no singular, tá? E nós vamos usar aqui no plural. Os decretos divinos, então, aparecem na Escritura com vários termos, né? Vários termos são aplicados a essa ideia de o decreto de Deus, né? Aparece a palavra decreto, aparece eterno propósito, como a gente viu aqui. Algumas versões da Bíblia vão trazer aí, falando do beneplácito de sua vontade, né? Ou o bom propósito de sua vontade. A Bíblia também fala sobre o determinado conselho e presciência de Deus, né? Que é a mesma coisa, a mesma ideia, tá? A Bíblia fala aqui sobre o mistério de sua vontade, não é? E tudo isso está falando dessa mesma verdade, desse mesmo decreto soberano de Deus, não é? E precisamos entender isso, precisamos compreender que esse decreto de Deus também é chamado de conselho, né? Conselho, seu conselho, conselho de sua vontade. Nós lemos aqui, né? Que Deus faz tudo de acordo com o conselho da sua própria vontade, de acordo com o conselho da sua vontade.
Quando a Bíblia usa aqui a palavra conselho, qual é a ideia? A ideia é de que existe sabedoria. Quando pensamos em conselho, pensamos em sabedoria, não é? E quando a Bíblia usa aqui esse termo conselho, falando que esse decreto de Deus está de acordo, né, com o seu conselho, ou com o conselho de sua vontade, isso significa que esses decretos de Deus são consumadamente sábios. São consumadamente sábios. E também são chamados de vontade, né? Vontade de Deus, conselho de sua vontade, são apresentados como o conselho da sua vontade. Por quê? Porque quando fala de que essas decisões eternas que Deus tomou, essas decisões que Deus tomou na eternidade a respeito de tudo e de todos, de toda a existência humana, de toda a existência do universo, da salvação do ser humano, da redenção, como está aqui no versículo 7, a redenção que há em Cristo Jesus e que nós temos direito, porque Ele derramou seu sangue por nós. Quando a Bíblia fala de todo esse decreto, a Bíblia fala que tudo isso foi feito de acordo com a vontade dele somente, de acordo com o conselho da sua própria vontade. Ou seja, Deus não foi influenciado por ninguém, Deus não estava debaixo de nenhum outro domínio. A vontade de Deus é soberana e livre, o decreto de Deus é livre, né? É um decreto eterno e livre. Deus não estava debaixo de nenhum domínio, debaixo de nenhuma pressão. E Deus não é e nunca será submetido a nenhum tipo de pressão. Deus decide e Deus faz tudo baseado no conselho de sua vontade, porque Ele é perfeitamente sábio. Ele é perfeitamente sábio e Ele faz tudo de acordo com a sua própria vontade. Tá? Aqui cabe dizer que quando nós pensamos em vontade, fazer de acordo com a sua própria vontade, nós pensamos do ponto de vista humano. E do ponto de vista humano, é um tanto estranho nós falarmos disso. Um tanto estranho porque pensar em alguém fazer alguma coisa de acordo com a sua própria vontade é pensar em alguém que vai fazer as coisas de forma leviana, na maioria das vezes. Mas quando pensamos em Deus, não é assim, porque Deus é perfeito, Deus é santo, a Escritura diz que Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é justo em seus caminhos. E a Bíblia diz, os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Então nós precisamos entender que quando Deus escolhe fazer e quando Deus decide fazer lá na eternidade passada, e Deus decreta fazer todas estas coisas da forma como Ele fez, faz e fará, Deus assim escolhe, assim decreta, de forma perfeita, não de forma leviana, como o ser humano quando escolhe sem ouvir o conselho de ninguém, ouvindo o conselho somente de sua própria vontade. Deus não é assim, Deus ouve o conselho somente de sua própria vontade, mas o conselho de sua própria vontade é perfeito, é santo, é justo, é íntegro, é reto. Deus é absolutamente reto, justo em seus caminhos. E como diz o profeta, né? Seus pensamentos são mais altos do que os nossos. Os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Então, pensando aqui, continuando aqui o nosso raciocínio, os decretos de Deus, então se relacionam às coisas futuras, né? Algumas coisas que passaram, é lógico, né? Como a criação do homem e todo o desenrolar da história, mas que no decreto de Deus eram coisas que ainda iriam acontecer. O propósito de Deus então diz respeito a todas as coisas, e aqui eu quero dizer que diz respeito a todas as coisas sem exceção, coisas grandes e pequenas, coisas boas e coisas más. O propósito de Deus abrange todas as coisas, todas as coisas. O propósito de Deus abrange todas as coisas e até as coisas mais insignificantes, como a morte de um pardal, ou como o cair
de um fio de cabelo da nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus controla e Deus comanda e Deus conhece até esses detalhes minúsculos, esses detalhes quase que imperceptíveis. Quando se pensa em um Deus soberano, criador de todo o universo, pensamos em alguém que talvez esteja muito longe, em alguém que talvez não esteja preocupado com detalhes. Pelo contrário, a Bíblia diz que até um pardal, um passarinho que cai, que morre, está dentro ali da orquestração divina, está debaixo ali do domínio de Deus, e Deus conhece até esse detalhe. Deus conhece até os fios de cabelo da sua cabeça, e Deus sabe quando um desses fios de cabelo cai. Todos eles estão contados. Deus conhece todas as coisas. Esse é o Deus em quem nós cremos. É desse Deus que a Bíblia está falando. Então, o propósito de Deus, ou o decreto soberano de Deus, abrange todas as coisas, grandes e pequenas, boas e más. E aí talvez você pense, e o pecado? Eu quero dizer a você que Deus é o ordenador e o controlador do pecado. Sim, Deus é, porque tudo isso está dentro da orquestração divina. Deus é o ordenador e controlador do pecado, mas Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do pecado, assim como Ele é o autor do bem. Da mesma maneira, não. Deus não é o autor do pecado da mesma maneira como Ele é o autor do bem, não. Mas Deus é sim o ordenador e o controlador do pecado. O pecado não poderia proceder de um Deus que é santo, porque uma vez que Ele é santo, Ele não pode pecar. Então, uma vez que Ele é santo, Ele não peca. Então, o pecado não poderia vir por ação direta de Deus, por criação direta e positiva de Deus. E não é isso que nós estamos dizendo. O pecado não é uma criação direta e positiva de Deus, não. Mas o pecado existe sim, de forma que está dentro da orquestração divina. Deus é sim o ordenador e o controlador de todas as coisas, inclusive do pecado. Mas isso acontece somente por aquilo que nós chamamos de permissão decretatória e ação negativa, ou seja, está dentro do decreto de Deus, está dentro da orquestração de Deus, da soberana orquestração e do soberano controle, debaixo do controle de Deus, não é? E não porque Deus agiu com as mãos e Deus pecou, Ele cometeu pecado. Não, Deus não é o autor do pecado dessa forma, mas Ele é sim aquele que domina e controla todas as coisas e nada foge ao seu controle. Quer um pouquinho sobre isso? Se você quiser pensar um pouquinho sobre isso, eu pergunto a você: matar alguém é pecado? Matar alguém é pecado? Assassinar alguém é pecado? Você vai dizer comigo que sim, não é? Eu estou dizendo aqui que sim, porque a Bíblia diz que nós não devemos matar alguém. A Bíblia diz assim: não matarás. Então matar alguém é pecado. A Bíblia diz que os judeus mataram a Jesus. A Bíblia diz que Judas o traiu. A Bíblia diz que ele foi morto pela mão daqueles líderes judeus e pela mão dos romanos, dos soldados romanos. E eu pergunto a você, aquilo foi um pecado, sim ou não? Você vai concordar comigo que matar é pecado. Então aqueles que mataram a Jesus pecaram, sim. Judas, que traiu Jesus, pecou, sim. Mas tudo isso estava dentro da orquestração de Deus. Tudo isso estava debaixo do controle absoluto de Deus. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós encontramos a Escritura falando lá em Zacarias, no capítulo de número 11, versículo 12, que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Lá em Zacarias, olha só, cerca de 400, 500 anos, quase,
antes do nascimento de Jesus, a Bíblia já dizia que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. A Bíblia já dizia lá que ele seria traído pelo seu amigo. A Bíblia já dizia lá que ele seria também entregue na mão daqueles homens. Por que a Bíblia dizia isso? Porque Deus levantou profetas para falarem essas verdades. Porque isso estava dentro do plano e do propósito soberano de Deus. Mas Deus executaria o seu plano e o seu propósito usando instrumentos humanos, permitindo que homens pecadores cometessem pecado, e o pecado do assassinato, fazendo com que toda aquela situação acontecesse, orquestrando os acontecimentos e permitindo que aqueles homens crucificassem a Jesus. Mas isso tudo foi orquestração de Deus, isso tudo, a Bíblia diz, estava decretado desde antes da fundação do mundo, desde antes da criação do mundo, desde antes da criação desse universo que nós conhecemos. Deus já havia decretado, Deus já havia determinado, Deus já havia estabelecido esse plano, onde Jesus morreria na cruz pelos nossos pecados. E é isso que nós estamos celebrando essa semana. Por isso que eu disse que eu gostaria de falar sobre isso, para que você compreenda que desde toda a eternidade, Deus já se importava com tudo isso, e Deus já quis fazer com que todas essas coisas acontecessem. Mas voltando aqui ao nosso raciocínio, então Deus é soberano, e Deus está acima de tudo. O seu decreto é soberano, o seu plano e o seu propósito controla todos os acontecimentos, bons e ruins, grandes e pequenos, a morte de um pardal, o cair de um fio de cabelo. O decreto de Deus controla todas essas coisas. A mão de Deus orquestra o acontecimento de cada detalhe do nosso universo. Esse é o Deus em quem nós cremos, esse é o Deus a quem nós adoramos. O decreto de Deus é tão abrangente, que se relaciona com todos os eventos da vida humana. O decreto de Deus se relaciona com a nossa vida e com a nossa morte. O decreto de Deus se relaciona com a nossa vida aqui, nesse momento, no tempo e no espaço em que nós vivemos, aqui nesta vida e também na eternidade. O decreto de Deus se relaciona com todos os detalhes da nossa existência. E isso é uma coisa que nós temos que nos alegrar em Deus por isso, porque isso nos mostra que Deus não criou o mundo e virou as costas. Deus não criou o ser humano e abandonou a sua própria sorte. Deus não decretou meramente criar o homem e colocá-lo na terra e depois deixá-lo entregue à sua própria direção descontrolada. Não foi isso que Deus fez, não. Pelo contrário, Deus está envolvido, Deus está intimamente envolvido com a sua obra, com a sua criação, com o ser ou com os seres que ele criou. Deus está intimamente envolvido com a obra de suas mãos. Deus está intimamente envolvido conosco. Deus se importa conosco. Deus está envolvido conosco. E cada uma das coisas que foram criadas por Deus seguem a ordem de sua criação, seguem o seu plano, o seu propósito, o seu decreto soberano. Os cuidados de Deus alcançam as criaturas mais insignificantes, mais diminutas, os eventos mais insignificantes, mais minúsculos que nós podemos pensar, imaginar. O decreto de Deus alcança e, digamos aí, o cuidado de Deus alcança, né, e está aí a lidar com todas essas coisas, com todos esses eventos, com todos esses acontecimentos. E aqui, falando sobre isso, eu quero dizer algumas coisas importantes. Que o decreto de Deus, ou os decretos de Deus, como você preferir, são eternos. Os decretos de Deus são eternos. Significa dizer que Deus
na eternidade, como já afirmei aqui, volto a afirmar, decretou, planejou todas essas coisas. E supor o contrário, supor que não foi assim, supor que algum decreto de Deus, que algum plano de Deus, alguma determinação de Deus aconteceu ou foi ditada por Deus dentro do tempo, depois da criação e no desenrolar da história, é supor que ocorreu algum novo acontecimento e surgiu algum evento imprevisto ou alguma combinação imprevista de circunstâncias que induziu o Deus Altíssimo a idealizar uma nova resolução. Isso favoreceria a ideia de que o conhecimento de Deus é limitado e de que o conhecimento de Deus não é pleno. Isso nos levaria a entender ou a pensar que Deus vai ficando sábio conforme o tempo avança, como eu já disse hoje aqui e volto a repetir, isso é uma blasfêmia. O nosso Deus é pleno em seu conhecimento, em sua onisciência, ele é completo, absoluto, ele conhece todas as coisas desde toda a eternidade, todos os detalhes de cada coisa, de cada acontecimento, de cada criatura, tudo está nas suas mãos, no seu controle. Ele é absolutamente Deus, absolutamente soberano em tudo e sobre todos. Esta é a verdade que nós precisamos entender. Outra coisa, os decretos de Deus são sábios. Já afirmei isso aqui, vou reiterar. Os decretos de Deus são sábios. Deus é sábio no seu plano, no estabelecer do seu plano, do seu propósito soberano. Como que nós entendemos isso? Quando nós olhamos para toda a criação, toda a evidência de sabedoria nas obras da criação, nas obras de Deus, é uma prova da sabedoria do plano eterno de Deus, do plano segundo o qual essas obras ou essas coisas são realizadas. Eu olho para aquilo que eu consigo ver, consigo entender e vejo a perfeição daquilo, a sabedoria que está envolvida naquilo, e então isso me leva a entender que quem criou essa coisa pequena, mas tão complexa e tão sabiamente criou isso, então se essa coisa pequena, tão complexa, sabiamente criada, foi criada por Deus, então esse Deus que é criador de todo o universo, obviamente, criou todas as coisas em sabedoria, decretou a orquestração de todas as coisas em perfeita e absoluta sabedoria. Isso é o que nós entendemos quando nós olhamos. É mais ou menos assim, proceder como nós fazemos em outros casos, né? É julgar o todo pela amostra, é julgar o desconhecido pelo conhecido, não é? É como aquele que percebe o funcionamento admirável, não é, engenhoso das partes de uma máquina que teve a oportunidade de examinar e naturalmente essa pessoa é levada a crer que as outras partes são de igual modo admiráveis. Se ele examinou uma parte de uma grande máquina e percebeu que aquilo é feito em admirável sabedoria, em admirável inteligência, é algo espantoso aos seus olhos, admirável aos seus olhos, então ele vai logo supor que o resto, o todo também é assim. Então, quando nós olhamos para aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos, na obra da criação de Deus, naquilo que Deus criou com o poder de sua palavra, quando olhamos a beleza da criação, quando olhamos a magnitude da criação de Deus, a complexidade das grandes e das pequenas coisas que Deus criou, e entendemos e percebemos a sabedoria contida em tudo isso, então nós percebemos que a orquestração de todas as coisas, de todo o plano de Deus, de toda a obra das mãos de Deus e de toda a obra decretada por Deus segue o mesmo curso de sabedoria perfeita, de sabedoria absoluta, de sabedoria que está muito acima do nosso entendimento.
não é? E isso é maravilhoso entendermos que o nosso Deus está muito além do que aquilo que nós podemos imaginar, e Ele é perfeitamente sábio em seus caminhos. Os decretos de Deus também são livres, e é importante nós entendermos aqui isso, né? Entendermos que quando Deus criou, Deus não estava debaixo de domínio algum, Deus não estava debaixo de influência alguma, e Deus não estava debaixo do controle de um terceiro. Não, Deus criou por sua livre vontade, Deus determinou e decretou o acontecimento de todas as coisas, a orquestração de tudo aquilo que nós vemos, de tudo aquilo que nós conhecemos e até do que nós não conhecemos, por sua livre vontade, de forma livre. Os decretos de Deus são livres. Isaías, no capítulo 40, no versículo 13 e 14, diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Com quem ele tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse a sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Quem? Quem ensinou a Deus? Com quem ele tomou conselho? Deus é absolutamente livre em seu decreto soberano, em seus caminhos, em sua escolha e em seu plano soberano. Deus estava sozinho quando elaborou os decretos, o seu decreto soberano, ou como nós compreendemos com a nossa mente tão pequena, né? Os seus decretos e as suas determinações. As suas determinações, as determinações de Deus não foram influenciadas por outra causa ou por outra coisa. Deus era livre para decretar ou não decretar. Deus era livre para fazer ou não fazer. Deus era livre para estabelecer um plano ou não estabelecer. E nós lemos aqui hoje que ele estabeleceu um plano de acordo com o qual Jesus morreu por nós, e nele, diz o versículo 7 que nós lemos, nele temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos nossos pecados. Ele derramou seu sangue na cruz, de acordo com esse plano eterno de Deus. De acordo com esse plano eterno de Deus, diz o versículo de número 4, fomos escolhidos nele antes da criação do mundo. De acordo com esse plano eterno de Deus, diz o versículo 5, fomos predestinados em amor para sermos adotados como filhos na família de Deus. Nós que éramos escravos, agora fomos adotados na família de Deus como filhos. Ele decretou e ele fez de acordo com a sua vontade, livremente, não influenciado por ninguém, não influenciado, não colocado sob pressão por ninguém. Ele não estava debaixo do domínio de nenhum outro. Esse é o Deus em quem nós cremos, esse é o Deus em quem nós confiamos, esse é o Deus ao qual nós adoramos. Se você não conhece esse Deus, eu quero convidar você hoje a se aproximar dele pela fé, a crer nele, depositar nele a sua confiança, abrir o seu coração, render a sua vida a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero também te conhecer, quero crer no Senhor, quero experimentar o Senhor na minha vida, e dizer a Ele: eu me arrependo. Diga isso a Ele hoje, diga isso a Ele hoje: eu me arrependo, Senhor, da minha vida passada, da minha vida de desobediência, da minha vida de pecado, e eu creio em Ti, eu deposito em Ti a minha esperança, a minha confiança. Se você não conhece Jesus, faça isso hoje. Se você não conhece esse Deus de quem nós estamos falando, então se aproxime dele pela fé. Creia nele, deposite nele a sua fé. E talvez você até seja um religioso, mas talvez você conheça um Deus um pouco diferente, né, que te ensinaram aí, um Deus criado pela mente humana, um Deus que obedece, né, os ditames da mente humana, um Deus que é levado por barganha, onde você troca alguma coisa com ele. Um Deus que pode ser influenciado pelas suas decisões, pelas suas escolhas. Um Deus que caminha de acordo com a situação.
esse Deus que você adora não é o verdadeiro Deus. Você está praticando idolatria. O verdadeiro Deus é soberano em seus caminhos, é único, absoluto, sua mente é perfeita e Ele, na sua onisciência, conhece e determinou e decretou todas as coisas, o acontecimento, a criação e o desenrolar de toda a história, já desde toda a eternidade. Ele tem tudo nas suas mãos, debaixo do seu controle. Ele é soberano. Esse é o Deus em que nós cremos. Esse é o verdadeiro Deus. Se você adora outro Deus, se o Deus que você adora é diferente aí na sua mente, então alinhe os seus pensamentos com a palavra de Deus e compreenda quem realmente é o Deus da Escritura, porque o Deus da Escritura é o Deus que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua própria vontade. Os decretos o decreto de Deus, o propósito de Deus, os decretos de Deus são absolutos e incondicionais, né? Precisamos aqui entender isso, que o decreto de Deus é absoluto e incondicional. O que significa isso? Significa que sua execução não depende de qualquer condição, que se pode ou não se pode cumprir, não é? Deus não é influenciado por ninguém. Não é se você fizer alguma coisa vai acontecer. Não é se você falar alguma coisa vai acontecer. Não. Deus é que é soberano, não é você. O decreto, a execução do decreto soberano de Deus não depende da condição, de qualquer condição que se pode ou não cumprir. Em cada caso em que Deus tenha decretado um fim, Ele também decretou os meios para esse fim ou para que esse fim se cumpra. Ele decretou a salvação dos eleitos e Ele também decretou produzir fé nesses eleitos. E é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele é aquele que dá origem à fé, Ele é o autor e consumador da fé. Ele não é só o consumador, não é só o objeto da fé, aquilo em que a fé culmina, não. Ele é também a fonte dessa fé, o autor dessa fé. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso resume-nos e leva-nos a essa compreensão, leva-nos a entender que o que está escrito aqui é perfeitamente verdade. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou em amor para sermos adotados na sua família. Nós fomos escolhidos e predestinados em amor para sermos adotados na família de Deus. E isso não depende das boas obras humanas, não. Isso depende da soberana graça de Deus, da soberana e livre graça de Deus que nos alcançou em Cristo Jesus. Lado a lado com... Só para reiterar essa fala que eu fiz aqui, nós vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 13. Tá? Essa fala que eu acabei de fazer aqui, dizendo que a execução do decreto soberano de Deus não depende de qualquer condição que se pode ou não se pode cumprir, não é? O mesmo Deus que decretou o fim, Ele decreta também o meio para que esse fim se cumpra. Ele decreta os meios, não é, da execução desse fim ou dessa finalidade. Nós vamos ler então 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, está dizendo assim, está escrito assim: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, preste atenção nisso, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora e a fé na verdade. Desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos pela obra santificadora do Espírito Santo e pela fé na verdade. Por que você creu na verdade? Porque Deus te escolheu e porque o Espírito Santo produziu essa obra no seu coração e Ele continua trabalhando na sua vida e operando essa obra de santificação. Essa é a razão. É porque a graça de Deus alcançou a sua vida. E somente por isso. Você não fez nada para merecer isso. Você só estendeu suas mãos vazias, como aquele
aquele pedinte que não tem nada para oferecer, só estende a mão vazia para receber. É assim que nós somos, e Deus assim nos alcançou com a sua graça infinita, livre e abundante. Mas aqui eu quero dizer também que lado a lado com essa imutabilidade e invencibilidade dos decretos de Deus, lado a lado com essa verdade toda do decreto soberano de Deus, as Escrituras ensinam claramente, e nós não negamos isso. As Escrituras ensinam de forma muito clara que o homem é uma criatura responsável e que o homem tem que responder por suas ações. O ser humano, você e eu, somos criaturas moralmente responsáveis. Foi assim que Deus nos criou. E nós teremos que responder por nossas ações. Reconhecemos de fato que há uma dificuldade muitas vezes em entender essas verdades e em compreender como se harmonizam essas duas verdades, mas a Bíblia afirma essas duas verdades. A Bíblia afirma a verdade de que nós fomos eleitos em Cristo, escolhidos nele, predestinados em amor antes da fundação do mundo para sermos filhos na família de Deus. E a Bíblia afirma também que nós somos criaturas moralmente responsáveis que terão que responder por suas ações. O que isso significa? Significa que há uma dificuldade em entender isso? Sim. Sim, há uma dificuldade, nós não negamos isso. Mas a Escritura afirma as duas verdades. E essas duas verdades não são opostas. Não são opostas. Ainda que você não compreenda claramente ou plenamente, ainda que eu não compreenda de forma clara ou plena isso, mas essas duas verdades não são opostas. Não são opostas. Deus é soberano, a mente de Deus é muito maior do que a nossa. Ele compreende todas as coisas e Ele, Deus, consegue orquestrar todas as coisas para que o acontecimento dessas coisas cumpra o seu propósito soberano. Para que quando você se rende aos pés de Jesus e quando você decide, você, por sua vontade, por sua escolha, você decide crer em Jesus, você esteja cumprindo aquilo que é propósito soberano do Deus Criador, do Deus Eterno. Por quê? Porque Ele próprio produz essa fé no seu coração. É difícil compreender e definir os limites de tudo isso, dessas duas verdades, é difícil. Mas isso acontece toda vez que há a conjunção do divino com o humano. Toda vez que nós temos a conjunção do divino com o humano, nós temos a dificuldade de entender essas coisas. Um exemplo disso é a oração. A oração, segundo a Bíblia, a oração verdadeira, a oração que alcança o coração de Deus, é a oração que é ditada pelo Espírito Santo, é a oração que é produzida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele nos socorre em nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, não sabemos pedir da maneira como convém, e Ele nos socorre nesse momento de fraqueza. Ele ora em nós, e a Bíblia diz que devemos orar no Espírito, é o Espírito que nos ajuda em oração. O Espírito Santo, que é Deus, é Ele quem dita a oração. Mas por outro lado, a mesma Bíblia também diz que a oração é um verdadeiro clamor do coração humano. A oração verdadeira é um clamor genuíno do coração humano. Então são duas verdades que muitas vezes a nossa mente não consegue entender, mas estão unidas na Escritura. A Escritura afirma as duas verdades. Quer outro exemplo? A Escritura é a palavra inspirada de Deus. A Bíblia, nós cremos, está escrito e nós cremos. Ela é a palavra inspirada de Deus. É verdade isso. Mas Deus usou homens para escrevê-la. Homens limitados, homens fracos, homens simples, homens pequenos, homens cheios de defeitos e homens que não eram máquinas, homens que tinham emoções, homens que tinham volição, e Deus usou esses homens
Contudo, o próprio Deus trabalhou para que a palavra que nós temos hoje registrada e que nós chamamos hoje de Bíblia, de Escritura Sagrada, o próprio Deus trabalhou para que essa palavra fosse preservada de erros crassos, de erros doutrinários, de erros que pudessem vir à tona, pudessem aparecer por causa da cooperação do homem nesse plano de Deus. O homem estava ali, Deus, por meio do seu Espírito, é quem deu a palavra, mas ele usou o ser humano, mas mesmo assim, essa palavra é a perfeita palavra de Deus, ela é a santa palavra de Deus. Nós cremos nisso, aceitamos essa verdade. A Bíblia diz também que Deus é onisciente. A Bíblia diz que Jesus é Deus, afirma que Jesus Cristo é Deus. E a Bíblia diz que Deus é onisciente. João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo se fez, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Versículo de número 14, lá de João capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é o Deus que se fez homem, Jesus é Deus, plenamente Deus. A Bíblia diz que Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, Deus é pleno em conhecimento, Deus não progride em conhecimento. Contudo, quando nós chegamos em Lucas 2,52, a Bíblia diz que Jesus, ali depois de ter nascido, vivendo como ser humano, ele foi crescendo. A Bíblia diz que ele crescia também em sabedoria. Está escrito lá, Lucas 2,52. Ele crescia em sabedoria. Mas ele não é Deus, ele é Deus. Plenamente Deus, onisciente, conhece todas as coisas. E como ele crescia em sabedoria? São verdades que a Escritura afirma. São verdades que a Escritura afirma, sustenta, nas quais nós cremos. E se alguém negar essas verdades, então não pode dizer que é cristão. Não pode dizer que é cristão. A Bíblia diz que Jesus é Deus e que Deus é todo-poderoso, portanto ele é todo-poderoso, mas 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz que Jesus foi crucificado em fraqueza. Mas ele não é todo-poderoso, ele é todo-poderoso, mas foi crucificado em fraqueza. Duas verdades apresentadas na Escritura, aparentemente parecem ser opostas, mas não são verdades opostas, não. São verdades ensinadas, sustentadas pela Escritura, que quando lemos o todo da Bíblia, nós compreendemos e nós aceitamos isso. E da mesma forma eu estou dizendo a você hoje, que embora a Escritura diga que Deus é o Deus que decretou o acontecimento de todas as coisas na eternidade, ele decretou como todas as coisas aconteceriam, decretou o acontecer, né? o manifestar-se desse plano perfeito em meio à vida humana, em meio ao ser humano e na vida de toda a criação. Esse Deus, embora tenha decretado todas as coisas, esse Deus nos criou como criaturas, como seres humanos, moralmente responsáveis, que são responsáveis por suas atitudes, por suas ações, por suas escolhas, por suas palavras, e hão de prestar contas diante de Deus. É isso que a Escritura diz, e como nós aceitamos essas outras verdades, nós também aceitamos essa verdade. Nós também aceitamos essa verdade. Jonathan Edwards, um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho do passado, um homem de Deus que viveu uma vida de consagração a Deus invejável, uma vida invejável, uma vida exemplo para todos nós. Jonathan Edwards disse assim, que aqueles que admitem a existência de Deus reconhecem que Deus sabe de antemão todas as coisas. Isso é óbvio. Todo mundo que acredita em Deus, né, pelo menos os cristãos verdadeiros, genuínos, também admitem que Deus sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Ou seja, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Aí Jonathan Edwards diz assim, pois bem,
é evidente que se ele conhece de antemão todas as coisas, ele as aprova ou ele não as aprova. Isto é, ele quer que elas se realizem ou ele não quer que elas se realizem. E aí eu pergunto a você, como Jonathan Edwards pergunta aqui, mas querer que se realizem não é decretá-las? Uma vez que Deus conhece todas as coisas e que Deus sabe todas as coisas antes que elas aconteçam, elas só acontecerão se ele as aprovar. Se ele não as aprovar, elas não acontecerão. Se ele as aprovou, então é porque ele quis. Se ele quis, é porque ele decretou. Fato estabelecido. Decreto de Deus é soberano. O decreto de Deus é fato. Não se pode contestar. Você, cristão, irmão em Cristo, eu convido você a se aproximar desse Deus que decretou todas as coisas. E o mais lindo de tudo, ele decretou que você fosse alcançado, que você fosse alcançado pela mensagem da cruz, pela mensagem de que Jesus morreu pelos pecadores, deu a sua vida por pecadores, para que pecadores como eu, como você, pudessem ser salvos. E como diz aqui o capítulo 1 e o versículo de número 7, para que nele, em Cristo, pudéssemos ter a redenção, tivéssemos a redenção por meio do seu sangue, tivéssemos o perdão dos pecados. É isso que estamos celebrando essa semana. Não se esqueça disso. Esta semana nós celebramos a nossa libertação. Estávamos escravizados no reino e no império de Satanás, no império das trevas, e Cristo nos libertou. Fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino da luz. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Por quê? Porque Deus assim quis, porque Deus assim escolheu. Aqui no capítulo 1 de Efésios, no versículo de número 4 e no versículo de número 5, nesses textos que nós lemos, nós temos a Bíblia dizendo quem é o autor da eleição. A Bíblia está nos dizendo aqui quem é, ou qual é o tempo da eleição. A Bíblia está dizendo aqui também quem é o agente da eleição. A Bíblia está falando aqui também sobre o objeto da eleição. E a Bíblia está falando aqui também sobre o propósito da eleição. O autor da eleição é Deus. Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 4, porque Deus nos escolheu nele, Deus nos escolheu em Cristo. Deus é o autor da eleição. Você vai a João capítulo 15, versículo 16, a mesma coisa está escrito lá. Outros textos da Escritura vão dizer a mesma coisa. Deus é o autor da eleição. O tempo da eleição, qual é o tempo da eleição? Deus decretou estas coisas antes da criação. Está escrito aí no versículo de número 4. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. O tempo da eleição, antes da criação do mundo. O agente da eleição é Cristo. Versículo 4 também. Deus nos escolheu em Cristo, antes da criação do mundo. Em Cristo. E depois reitera, versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Ele é o agente da eleição. Versículo de número 7, nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. E o objeto da eleição, também temos aqui o objeto da eleição. Qual é o objeto da eleição? O objeto da eleição somos nós, a igreja de Cristo. Versículo de número 4, Deus nos escolheu em Cristo, nos escolheu, nós, igreja do Senhor, eu e você, nós, o povo de Deus, como diz o versículo 14 também, que é a garantia da herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor de sua glória, aqueles que pertencem a Deus, a igreja de Deus comprada pelo sangue de Jesus. Nós somos objeto da eleição. E o propósito da eleição, qual é o propósito da eleição? Versículo de número 4, santidade e pureza. Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis.
para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o propósito da eleição. Outro propósito da eleição, versículo 5, é a comunhão com Ele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, adotados na família de Deus. Ou seja, o outro propósito da eleição é que tenhamos comunhão com Deus, que estejamos na intimidade da família de Deus e tenhamos comunhão com Deus. Qual é o outro propósito da eleição? Eu digo aqui o propósito último da eleição. O propósito último da eleição, o propósito que coroa essa obra, esse plano de Deus, essa determinação soberana de Deus em eleger homens e mulheres para a salvação. Qual é a coroa de tudo isso? É o louvor de sua glória, é o louvor do próprio Deus. Ou seja, nós fomos eleitos em Cristo para o louvor de sua glória, versículo de número 6, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado, versículo de número 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória, versículo 14 também, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Olha só, isso coroa essa obra de Deus, isso coroa esse propósito, esta determinação soberana de Deus, o louvor de sua glória. Nós, eu e você, fomos criados para o louvor da glória de Deus. Eu e você fomos salvos, escolhidos em Cristo para o louvor da glória de Deus. Jesus veio a esse mundo e morreu na cruz para que o nome do nosso Deus fosse glorificado, para que Deus recebesse toda a glória. Jesus veio a esse mundo por determinação soberana, por decreto soberano do nosso Deus. Prova disso, 500 anos, 400, 500 anos antes de Jesus nascer, por meio do profeta Zacarias, foi dito que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias 11, verso 12. Zacarias 11, verso 13 diz que o dinheiro foi atirado para o oleiro, e nós vemos isso se cumprindo quando Judas vê que Jesus foi condenado. Judas é tomado de remorso e ele volta lá para devolver o dinheiro. Aqueles homens falam: olha, o problema é seu. Ele fala: não, mas eu traí um inocente. Eu traí um inocente. Eu estou culpado do sangue de um inocente. E aqueles homens olham para Judas e dizem assim: olha, o problema é seu. Ele joga aquelas 30 moedas de prata ali no templo e ele vai embora para se enforcar, e ele se enforca, ele se mata, tomado de remorso. O que acontece? Aqueles homens pegam aquelas moedas, aquelas 30 moedas de prata, aquele dinheiro, e eles compram um campo que era chamado Campo do Oleiro, para fazer ali um cemitério de forasteiros. E a profecia de Zacarias, séculos antes desta ocasião, já dizia que o dinheiro usado ali, que o dinheiro pelo qual Jesus seria vendido, aquele dinheiro seria atirado para o oleiro, seria usado na compra do campo do oleiro. Zacarias ainda no capítulo 13, versículo 7, diz que os discípulos o abandonariam, e isso nós vemos que aconteceu na crucificação de Jesus. O profeta Isaías, mais tempo antes ainda, cerca de 680, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías profetizou no capítulo 50 e no versículo 6 da sua profecia, dizendo que bateriam nele e que cuspiriam nele, iriam cuspir nele, iriam bater nele. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele seria levado como uma ovelha muda, levado ao matadouro. Ele estaria como que mudo diante dos seus acusadores, e os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João vão nos afirmar esta verdade, de que Jesus esteve diante dos seus acusadores e não abriu a boca, esteve ali como uma ovelha muda levada ao matadouro. Ainda o profeta Isaías, quase 700 anos antes de Jesus nascer, disse que ele seria pisado, seria ferido, seria grosseiramente
grosseiramente ferido. Capítulo 53, versículo 5, ele diz isso, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, pisado pelas nossas transgressões. Nós vemos isso se cumprir na cruz, isso se cumprir quando Jesus é entregue e ele é açoitado ali, e depois é pendurado na cruz. Nós vemos a profecia também dos Salmos 22 se cumprirem. Salmo 22:16 diz que ele teria as suas mãos furadas e os seus pés furados, transpassados, e isso aconteceu. Ele foi pregado na cruz, ele teve os seus pés furados, ele teve as suas mãos furadas lá na cruz. O Salmo 22:16 se cumpriu, e isso quase 1000 anos antes foi escrito. Isso se cumpriu em Jesus. Mais uma vez, nós olhamos para Isaías e vemos o profeta Isaías, quase 700 anos, dizendo que ele seria crucificado entre malfeitores, no meio de bandidos, e nós vemos que Jesus foi crucificado no meio de dois malfeitores, Ainda o mesmo versículo, Isaías 53:12, diz que ele intercederia pelos seus inimigos, ele iria orar por aqueles que estavam ali levando ele a juízo, estavam ali condenando ele, matando ele. E isso aconteceu na cruz. Na cruz Jesus diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ainda no Salmo 22, voltando para o Salmo 22, quase 1000 anos antes de Jesus nascer, nós vemos o Salmo 22, versículo 18, dizer que as vestes de Jesus seriam repartidas e seriam sorteadas e repartidas. Exatamente isso aconteceu quando Jesus morreu. As vestes dele foram ali sorteadas e repartidas entre aqueles soldados que ali estavam. A Bíblia diz ainda em Zacarias capítulo 12, versículo 10, muitos anos antes de Jesus nascer, séculos antes de Jesus nascer, a Bíblia diz ali que ele teria o seu peito, o seu lado traspassado por uma lança, e exatamente isso aconteceu. E isso estava lá em Zacarias capítulo 12, versículo 10. E a Bíblia diz também, Isaías 53, verso 9, mais uma vez o profeta Isaías, que ele seria sepultado no túmulo de um homem rico, embora aqueles que eram crucificados não tinham direito de ser sepultados, eles eram levados e jogados em um lugar para terem os seus corpos ali abandonados ao tempo, para que fossem ali comidos pelas aves de rapina e pelos animais, ou apodrecessem sozinhos ali, sem direito a um sepultamento. Mas com Jesus não foi assim, com Jesus foi diferente. A Bíblia diz lá em Isaías 53, versículo 9, que isso aconteceria com ele. Ele seria sepultado, e ainda seria sepultado no túmulo pertencente a um homem rico. Por quê? Porque ele era inocente, ele não era culpado, ele estava carregando sobre ele a culpa de outros. E exatamente isto nós vemos acontecendo com Jesus no dia de sua morte, no dia de sua crucificação. Muitos outros textos do Antigo Testamento profetizam e falam sobre Jesus. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que desde a eternidade passada, desde antes de Deus criar este mundo, Deus já havia planejado esta obra maravilhosa de salvação. Deus já havia decretado que Jesus morreria na cruz por mim, por você, que Jesus derramaria o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Essa é uma mensagem bendita, essa é uma mensagem maravilhosa que deve ser proclamada até os confins da terra. E a boa notícia, Jesus não ficou no túmulo. No terceiro dia, a Bíblia diz que na madrugada do terceiro dia, ele ressuscitou, ele saiu do túmulo vivo, com o seu corpo que havia sido pregado na cruz, mas agora o seu corpo já não estava mais daquele jeito, já não estava mais como que em estado de morte, não, seu corpo agora saiu do túmulo cheio de vida. Seu corpo agora saiu do túmulo tomado de vida, e agora ele aparece aos seus discípulos, aparece aos seus amigos para dizer: olha, as minhas mãos furadas estão aqui, olhem, toquem nela, as minhas mãos furadas.
O meu peito que foi furado, o meu lado está aqui, a lança entrou aqui, toque aqui. Eu estou vivo, eu ressuscitei. E aí, depois de alguns dias, Jesus sobe aos céus. O que eu quero dizer com isso? Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus vive eternamente. E essa é a bendita esperança que nós temos. De acordo com o decreto eterno de Deus, Jesus morreu por nossos pecados, derramou seu sangue para pagar a nossa dívida e para nos dar perdão, como está escrito aqui. E ele ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir esperança de ressurreição também. Você e eu seremos ressuscitados para vivermos na glória com Jesus. Alegre o seu coração, alegre o seu coração. Encha o seu coração de júbilo nessa data tão especial e glorifique a Deus, porque Jesus está vivo, ele ressuscitou e ele vive eternamente. Ele é o Deus homem que se assenta no céu. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. A ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Se você não conhece a Jesus ainda, então entregue hoje a sua vida a ele, renda-se a ele, aproxime-se dele pela fé, porque ele não lança fora nenhum daqueles que se aproximam dele pela fé. Então aproxime-se de Jesus hoje pela fé. Deposite nele a sua fé. Creia nele, confia nele e tenho certeza, a sua vida nunca mais será a mesma. Jesus